Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai, orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Jesus, creio em teu amor por mim. Faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, agradecer-te, reparar-te, dar-te graças e compensar-te por mim, por todos e em todos em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele o insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Então, agora podemos fazer essa leitura e a Ana vai colocar depois a reflexão do Pablo. 14 de fevereiro de 1912. Jesus vê tudo como está em sua vontade, e é lá, em sua própria vontade, onde a alma retém a propriedade de suas coisas. Na vontade divina, todas as coisas se tornam iguais. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio e eu lhe dizia: dize-me, ó Jesus, como é que depois de teres disposto a alma a sofrer e ela, conhecendo o bem que há no sofrimento, ama o sofrer e sofre quase com paixão. E enquanto crê que sua herança é o sofrimento, no momento mais belo, tu lhe tiras este tesouro? E Jesus: minha filha, o meu amor é grande, meu regime é insuperável, os meus ensinamentos são sublimes, minhas instruções são divinas, criadoras e inimitáveis. Portanto, para fazer que todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, naturais ou espirituais, dolorosas ou agradáveis, adquiram uma só cor
e tenham um só valor. Permito que, quando a alma se habituou a sofrer e passa a amá-lo, eu faço esse sofrimento passar para a sua vontade, como sua propriedade. Então, cada vez que lhe envio sofrimento, tendo a propriedade, as disposições dentro de sua vontade, ela estará sempre disposta a sofrer e a amá-lo. Portanto, olho as coisas na vontade, e é para a alma como se sempre sofresse, embora não sofra. E para que o prazer tenha o mesmo valor que o sofrimento, assim como o rezar, o trabalhar, o comer, o dormir, em suma, tudo, seja o que for, tenha um só valor, porque tudo depende se as coisas são da minha vontade. Eu permito que a alma pratique todas as coisas em minha vontade com santa indiferença. Assim, para a alma parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro dela. Mas não é verdade. Ao contrário, acontece que no início, quando a alma não está bem treinada, ela sente sensibilidade no sofrimento, no rezar, no amar, mas quando através da prática essas coisas passam para sua vontade como sua propriedade, sua sensibilidade cessa. E quando surge a ocasião em que ela precisará usar essas propriedades divinas que eu a fiz adquirir, como passo firme e com ânimo imperturbável, começa a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Por exemplo, o sofrimento vem, ela encontra dentro de si a força e a vida do sofrimento. Ela deve rezar, ela encontra dentro de si a vida da oração e assim de todo o resto. Segundo o que Jesus diz, parece-me assim. Suponhamos que eu tenha recebido um presente, até decidir onde devo guardar este presente, olho para ele, aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar este presente. Mas se eu o mantenho trancado a 7 chaves, sem mais observá-lo, essa sensibilidade cessa. Porém, com isso, não posso dizer que o presente não é mais meu. Pelo contrário, certamente é mais meu, porque o guardo a 7 chaves, enquanto antes estava em perigo, e alguém poderia tê-lo roubado de mim. Jesus continua: na minha vontade, todas as coisas se dão às mãos, todas se assemelham, todas estão em sumo acordo. Portanto, o sofrimento dá lugar ao prazer e diz: fiz a minha parte na vontade de Deus. Agora faz a tua. E só quando Jesus quiser, me porei de novo a trabalhar. O fervor diz a frieza: tu serás mais ardente que eu, se te contentares em permanecer na vontade do meu eterno amor. E assim, a oração ao trabalho, o sono à vigília, a enfermidade à saúde, tudo, todas as coisas entre si, parece que cada uma cede lugar à outra para estar em ato, embora cada uma tenha o seu lugar distinto. Além disso, não é necessário que quem vive em minha vontade se mova para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero. Ela já está em mim, como um fio elétrico, fazendo o que eu quero. Fiat. Jesus aceita uma alma como vítima para dar alívio a ele, mas quer que
que ela seja pacífica. Continuando em meu estado habitual, o meu adorável Jesus fazia-se ver crucificado e com uma alma junto a ele, a qual se oferecia como vítima a Jesus, e Jesus disse-lhe: Minha filha, aceito-te como vítima da dor. Tudo o que puderes sofrer, sofrerás como se estivesse comigo na cruz. E com os teus sofrimentos me aliviarás. Muitas vezes te escapa isso de aliviar-me. Saiba, no entanto, que fui vítima e hóstia pacífica. Assim tu também. Não quero uma vítima oprimida, mas pacífica e alegre. Serás como um cordeirinho dócil, e o teu balido, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras, servirão para suavizar as minhas chagas amargas. Fiat. Volume 11.3, fevereiro 14, 1912. Jesus diz que em sua vontade todas as coisas têm o mesmo valor e fala da sua vontade. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio e eu disse-lhe: Diz-me, ó Jesus, como é que depois de ter te posto a alma a sofrer, porque Luísa é alma vítima, e de que ela conhecendo o bem que há no sofrer, porque com sofrimentos ela conquista almas e pode obter o reino divino para elas através da paixão renovada. A alma ama o sofrer e sofre quase com paixão. E quando crê que seu patrimônio é sofrer, no mais belo, você lhe tira este tesouro. Você lhe tira este tesouro. Jesus responde: Minha filha, meu amor é grande, meu regime é insuperável, meus ensinamentos são sublimes, minhas instruções são divinas. Encontramos novos ensinamentos nestes 36 volumes. Eles vão mudar a nossa vida. São ensinamentos criadores, instruções criadoras e inimitáveis, porque criam vida divina na alma. Então, para fazer que todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, sofrer ou gozar, naturais ou espirituais, adquiram uma só cor e tenham um só valor, todas as coisas na divina vontade têm uma só cor e valor, são divinas. Os sofrimentos, os gozos, os atos naturais como comer, dormir, ou os atos espirituais como rezar, todos têm o mesmo valor divino. Nenhum ato é mais importante que outro. O ato toma a característica da vontade com que é realizado. Se foi feito com a vontade divina, é um ato divino, mesmo que seja um ato que antes chamamos de pequeno ou insignificante. O ato não vale o esforço ou o sacrifício que a criatura coloca para fazê-lo. Antes, pensamos que uma peregrinação a pé a um santuário mariano para cumprir uma promessa era mais valioso do que ler uma oração escrita. Em divina vontade, tanto o ato de ler, andar ou orar ou respirar são divinos. Um ato não está acima do outro. Repito, então, para fazer que todas as coisas sejam grandes ou pequenas, sofrer ou gozar, naturais ou espirituais, adquiram uma só cor e tenham um só valor, permito que quando a alma se treinou a sofrer e chega a amá-lo, tomar posse, eu lhe faço passar o sofrer como propriedade na vontade, assim que cada vez que eu lhe mande o sofrer, tendo a propriedade, as disposições na vontade, se encontrará sempre disposta
a sofrer e amar o sofrimento. Assim que eu olho as coisas na bondade. Então, é para a alma como se sempre sofresse, apesar de que não sofra. E a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer, e o rezar, o obrar, o comer, o dormir, em suma, tudo, porque o tudo está em si as coisas são de minha vontade. Eu olho as coisas na bondade, diz Jesus. Quando Deus vê que a vontade da criatura está disposta a sofrer, mesmo que afaste o sofrimento para dar lugar ao gozo, Deus lhe dá os méritos do sofrimento, mesmo não vivendo uma cruz, porque não há a vontade da alma não sofrer. Ela quer viver a vontade de Deus em tudo. E nesse momento, Deus compartilha seus gozos e não sofrimentos, e a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer. E também os outros atos, como rezar, o obrar, o comer, o dormir, tudo está em si as coisas são de minha vontade. Para fazer que quaisquer que sejam as coisas tenham um só valor, permito que a alma se eduque a todas as coisas em minha vontade com santa indiferença. Quando estamos fundidos agora, todos os atos são igualmente divinos, desde que não seja pecado. Assim, para que a alma parece que, enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro, mas não é verdade. Mas bem, é que, em um princípio, quando a alma não está bem adestrada, sente a sensibilidade no sofrer, no rezar, no amar. Mas quando com o adestramento passam como propriedade na vontade, cessa a sensibilidade. Mas ao chegar-lhe a ocasião de ter necessidade de servir-se dessas propriedades divinas que lhe fiz adquirir, com passo firme e com ânimo imperturbável, pôs-se a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Como, por exemplo, apresenta-se o sofrer, então encontra nela a força, a vida do sofrer. Deve rezar, encontra nela a vida da oração, e assim de tudo o resto. Não é que Jesus tire o sofrimento de Luísa, mas que ela já o tem como propriedade na sua vontade, e por isso a sensibilidade cessa. Mas quando chegar a ocasião de sofrer, a alma estará pronta para sofrer novamente. Não devemos ter mais sensibilidade ou gosto para um determinado ato do que para outro. Devemos ter a mesma disposição se a vontade divina quer rezar ou sofrer em nós. Continuo. Segundo o que Jesus diz a mim, me parece assim. Suponhamos que eu tenha recebido um dom. Enquanto não me decida onde devo guardar e conservar esse dom, o olho, o aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar esse dom. Mas se o conservo sob a chave, não vendo mais a sensibilidade cessa. Mas não por isso posso dizer que o dom já não é meu. Ao contrário, certamente é mais meu porque eu tenho sob a chave, enquanto ao princípio estava em perigo de que me roubassem. Jesus tem continuado. Em minha vontade todas as coisas se dão a mão entre elas, todas se assemelham, todas estão em sumo acordo, assim que o sofrer dá seu lugar ao gozar e diz: fiz minha parte na vontade de Deus, faz agora a tua. E só quando Jesus quiser-me, me porei de novo a trabalhar. O fervor diz a frieza: tu serás mais ardente que eu, se te contentares em estar na vontade do meu eterno amor. E assim a oração, ao trabalho, o sono, a vigília, a enfermidade, a saúde, todas as coisas entre elas, parece que uma cede seu posto
a outra para estar em ato, mas todas têm seu posto distinto. Todas as circunstâncias da minha vida se alternam para me levar a viver na vontade divina. Uma cede lugar à outra. A alma dará vida ao sofrimento de Jesus em seus sofrimentos, ao gozar em suas alegrias, a obra de Jesus em suas obras. Em tudo dará vida contínua à divina vontade para reparar e refazer os atos das criaturas, fundida em Jesus. Se ela estiver sofrendo ou com frio, ela não se perguntará por quê. Ela entenderá que é o desenvolvimento da vida divina de Jesus nela. Além disso, quem vive em minha vontade não é necessário que faça o caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, senão que, como cabo elétrico, se encontra já em mim fazendo o que eu quero. Agora a alma não se perguntará qual é a vontade de Deus, mas fundindo-se na divina vontade com seu ato preventivo e permanecendo com seus atos atuais, como um cabo elétrico, ela se conectará à fonte para receber a energia, a vida divina em todos os atos que fizer naquele dia, que serão todos vontade de Deus, porque são feitos com ela, sempre que não sejam pecado. Continuamos com a leitura 11/4 de fevereiro de 1912, oferta de uma vítima. Continuando o meu estado habitual, o meu adorável Jesus fazia-se ver crucificado e com uma alma junto a ele, a qual se oferecia vítima a Jesus. Almas vítimas são almas a quem Jesus compartilha seus sofrimentos físicos para desarmar a justiça divina e obter misericórdia para a raça humana. Jesus disse-lhe: minha filha, aceito-te como vítima da dor. Tudo o que podes sofrer, sofrerás como se estivesses comigo na cruz, e com teus sofrimentos me consolarás. Muitas vezes te escapa isto de consolar-me com teus sofrimentos. Somos vítimas no sentido espiritual, oferecendo o sofrimento derivado do sacrifício, do martírio contínuo da nossa vontade humana, martírio de atenção contínua. É importante saber que os nossos sofrimentos, sendo divinos, consolam Jesus, pois Ele encontra em nós o valor divino dos seus sofrimentos, que renova os seus bens divinos a partir do nosso sofrimento. Deves saber que eu fui vítima e hóstia pacífica, e assim também tu. Não te quero vítima oprimida, mas pacífica e alegre. Serás como um cordeirinho dócil, e o teu valer, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras, servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Quando nós aceitamos o intercâmbio de vida, todas as circunstâncias de dor que chegam a nós são para renovar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e a alma fica em perfeita paz, não fica turvada. A alma não deve perguntar por quê, porque a mim. É um cordeirinho dócil que com o paz e o gozo tem o valer através dos atos contínuos, sofrimentos, para adoçar as chagas de Jesus. No Catecismo da Igreja Católica, número 1368, fala sobre a Eucaristia. Jesus
renova o sacrifício da sua paixão em cada Eucaristia. A Eucaristia é igualmente o sacrifício da Igreja, diz o Catecismo. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa na oblação da sua cabeça. Com ele, ela própria é oferecida integralmente. A Igreja, então, participa, podemos dizer, do vitimado de Jesus. Ela une-se à sua intercessão junto do Pai em favor de todos os homens, em favor de todos. Agora entendemos passados, presentes e futuros. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros do seu corpo. A morte de Jesus é minha morte. No seu sacrifício está crucificando minha vontade. Continua o Catecismo. A vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho unem-se aos de Cristo e a sua oblação total, adquirindo assim um novo valor divino, sabemos. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar proporciona a todas as gerações de cristãos, a todas, é universal, a possibilidade de se unirem à sua oblação. Todos podemos participar. As almas vítimas no corpo, as almas em divina vontade com o sacrifício da sua vontade humana. A palavra de Deus diz, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto espiritual. Então vamos nos despedir, vamos rezar um Pai Nosso. Isso, Pai Nosso. Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.